Shalom, povo de Deus, shalom! Como é que você tá, irmão? Sexta-feira, hein? Dia da gente estar bem, não é não? Espero que sim. Sexta-feira normalmente é o dia que a gente está já se preparando para o domingo, né? Preparando para o dia do Senhor, para a gente buscar a Deus, e eu espero que você esteja bem, né? Como é que você tem passado esses dias aí? Como é que você tem enfrentado todos esses processos, né, que Deus tem nos dado como igreja? Eu espero que você esteja firme, confiando no Senhor. Nós temos aprendido bastante com a história de José, não é? E com a história de Jacó, obviamente, porque a história de José está dentro da história de Jacó, não é? E eu espero que Deus lhe abençoe muito hoje com Gênesis capítulo 48, não é? Estamos firmes, né? Buscando o Senhor, mas vamos adorar o Senhor, né? Vamos ter um tempo agora de louvor e adoração ao Senhor. Vamos lá. Boa tarde, irmãos. Que alegria a gente poder, durante os nossos dias de semana, dar uma paradinha para ouvir da palavra do Senhor, relembrar aquilo que é verdadeiro e é eterno, e também poder cantar louvores ao nome dele. Ele merece, ele é digno, e ele está conosco em todo o tempo. A gente nunca pode esquecer disso, né? E eu acredito que esse momento que a gente tem no meio do nosso dia, da nossa rotina, é uma boa lembrança de que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Então eu queria convidar você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, talvez aí no trânsito, a cantar, né? Tirar um tempo para cantar ao Senhor, né? Porque Ele merece a nossa adoração, nosso louvor, e que a gente faça isso de verdade, né? Do fundo do nosso coração, lá das nossas entranhas, né? Como um ato de culto, de oferta a Ele. Tá? A gente vai cantar aqui que Ele é o nosso refúgio, que a gente deve colocar nele a nossa confiança, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho futuro, dádivas do Senhor. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco minha confiança em Ti. Tua palavra é vida e poder, vida e poder, para me libertar. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco minha confiança em Ti, coloco
minha confiança em ti. Coloco minha confiança em ti. Coloco minha confiança em ti. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não falhará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não falhará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos
despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Senhor, prepara o nosso coração, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua palavra e para que ela possa, Senhor, nos transformar, nos fazer mais parecidos com o Senhor em todo o nosso viver, em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente pensar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pois é, irmãos, Deus é muito bom, né? Deus é muito misericordioso. Vamos orar, colocar diante do Senhor, né? Temos colocado diante do Senhor sempre nossos motivos de oração, pessoas que estão enfermas. Vou pedir para você, né, colocar aí no chat motivos de oração para a gente orar. Por cada motivo de oração que for colocado aqui no chat, nós vamos estar orando por esses motivos. Então peço que você, na medida do possível, participe, né, colocando aí o chat, os motivos de oração, enquanto a gente está clamando, buscando ao Senhor juntos, não é? Nós temos orado pelos irmãos enfermos, sempre colocamos diante do Senhor. Temos orado também pelos os casos de casamento ou de famílias, né, que estão se desintegrando, às vezes por questão financeira, às vezes por questão mesmo de pecado, de impiedade, né? Então vamos orar por isso, né, para que haja conciliação, haja paz, que haja restauração, né, dos casamentos,
salvação de familiares, nós temos orado sempre também, que Deus abençoe. Temos orado por consolo, pedindo sempre a Deus que traga consolo para aqueles que perderam algum ente querido, né? Nós temos orado, pedindo a Deus que dê ou abra uma porta de emprego àqueles que estão desempregados. Nós oramos por sustento, né? Nós cremos que, como Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia é Deus que nos dá hoje, não é? Nós oramos assim, porque cremos assim, né? E nós trabalhamos para que Deus seja glorificado em nossa vida. Não trabalhamos pelo pão que perece, trabalhamos pela glória que jamais perde o seu brilho, não é? Então, nós vamos orar por isso, para Deus dar a provisão necessária para aqueles que são empregadores, comerciantes, que Deus abra também ali uma porta de recursos, né? Deus é bom e certamente Deus está trabalhando em favor disso, né? Nós vamos orar pelas autoridades constituídas. Nós pedimos a Deus que ponha a mão, né? Que intervenha, que Deus derrame graça mesmo sobre nossa nação, e oramos pelas três instâncias de poder, né? Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, na instância federal, na instância estadual e municipal. E nós oramos também por eles, né? Sempre oramos aqui para que Deus abençoe. Nós oramos também pela igreja do Senhor Jesus, e nesses dias que a igreja vem vivendo, né, debaixo dessa constante questão, né, uma questão que por um lado é sanitária e por outro lado é política, não é? E a igreja passando por esse imprensado aí, muitas vezes se polariza, muitas vezes fica cheia de opiniões a respeito das circunstâncias, mas com pouco ou quase nenhum discernimento espiritual sobre o que é essencial, sobre o que realmente nos une. E às vezes a gente está parece, né, perdendo a alegria, perdendo a vibração com Deus, porque a gente está tão cheio de razão, não é? Então é muito melhor a gente estar unido e estar abraçando um ao outro, mesmo que não possa abraçar fisicamente, mas abraçando aqui no sentido de espiritualmente a gente estar integrado, estar acolhendo, estar amando, estar dando ao outro espaço, né? Querendo o outro na vida, né? É um sentido então espiritual, né? A gente precisa disso. Vamos orar então pela igreja, orar pelas lideranças, né? Orar pelos pastores, os missionários, pelos obreiros, pelos presbíteros, né? Orar pelos diáconos e cada um desses, né? As suas esposas e também seus filhos. Nós oramos para que Deus abençoe cada casa dessa, cada família dessa, cada neto, né? Cada filho, que traga salvação também, né? Que a igreja seja despertada, dá autoridade, Senhor, espiritual à igreja. Nós oramos pela construção da igreja de Serra Branca, né? Louvamos a Deus pelos recursos, mas pedimos a Deus que continue suprindo, né? E nós oramos também pedindo a Deus pela igreja lá de Triunfo, nascimento da igreja lá, que Deus proveja tudo o que for necessário para o nascimento daquela igreja, né? Deus abençoe lá o nosso amigo, nosso amado irmão Francisval, né? Deus abençoe Rafa também, que o Senhor esteja com eles, né? Vamos orar então, irmãos. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és gentil, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor é aquele que não deixa nada faltar. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja a Tua glória, Senhor. Como é maravilhoso a gente poder se aquietar ou se quedar aos Teus pés. Nossa confiança está no Senhor, não há nada impossível para Ti, Senhor Deus. Temos expectativas no Senhor. Nós temos expectativas de vida, de alegria e não de mal.
Nós esperamos que o Senhor haja, que o Senhor venha e nos levante, Pai. Abençoa os irmãos que estão quebrados, que estão doentes, que estão enfermos, que estão deprimidos. Pai, põe a tua mão e restaura-lhes a saúde, Deus. Agora eu peço ao Senhor por cada pedido de oração que está sendo feito nesse momento, enquanto nós oramos, enquanto estamos clamando ao Senhor, cada irmão que assiste, cada irmão que participa, no horário e no momento que assistir e participar, certamente terá um motivo, uma coisa no seu coração, e é por essa coisa, Senhor, que eu peço que o Senhor agora vá e abençoe, e fortaleça e restaure, Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que traga também consolo para os enlutados, para aqueles que perderam pessoas queridas. Ó Deus, traz de consolo, Senhor. Nós oramos pelos casamentos, Deus. Tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio, o Senhor detesta. Meu Pai, traz restauração aos casamentos. Traz, Senhor, quebrantamento. Traz, Senhor Deus, perdão. Perdão, Senhor. Um novo tempo, um novo começo, Senhor Deus. Dá, Pai, aqueles que estão com um casamento ruim, que o Senhor torne isso em um novo vinho, uma nova fase, um novo momento, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoa os nossos familiares que não são crentes ainda, que eles sejam convertidos pelo Senhor. Salva, Senhor, muita gente, salva muitas pessoas, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que abençoes também as questões financeiras, Pai. Abre porta de emprego para os irmãos desempregados. Dá-nos o suprimento que precisamos hoje, Deus. Pai, abençoa meus irmãos, minhas irmãs que têm comércio, que têm alguma atividade assim, que precisa ter pagamentos, às vezes tão altos, às vezes dívidas, Senhor, impostos, funcionários, aluguéis. Oh, meu Deus, tanta coisa precisa ser paga, Pai, fornecedor. Meu Pai, eu te peço, abre portas de recurso e abençoa meus irmãos e irmãs, Senhor. Derrama uma graça especial, abençoa, Pai. Também, Senhor, eu venho te pedir, ó Deus, que Tu nos dê discernimento e uma boa gestão dos nossos recursos. Senhor, que a gente não gaste de maneira errada, equivocada, mas que a gente tenha realmente, assim, uma coisa Tua, assim, uma direção Tua, Pai. Nos guia, nos abençoa nisso, Deus. Também venho te pedir, ó Deus, que Tu derrames da Tua boa graça, Senhor Deus, sobre os políticos, os gestores, os juristas, os nossos legisladores, meu Pai, esses poderes que governam a nossa nação. Eu peço ao Senhor, ó Deus, põe a mão sobre eles, abençoa-os com graça e misericórdia, que eles reconheçam que só há um Deus, só há um Senhor, uma única fonte absoluta de poder, Pai. Quebra, Senhor, eu te peço, quebra, Senhor, esse principado e potestade que tem dominado a nossa nação, uma corrupção hegemônica, uma corrupção demoníaca que faz parte da nossa cultura, Senhor, como brasileiro, a mentira, o jeitinho, Pai. Meu Pai, eu te peço, nos livre disso, Senhor Deus, nos livre disso, livre a tua nação disso, Senhor Deus. Também eu venho te pedir, Deus, que abençoe a tua igreja, meu Pai. Nós estamos sendo divididos por questões políticas ou por questões sanitárias, como se isso fosse mais forte do que o sangue do teu filho, Pai. Meu Deus, será que é possível isso? Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos una de novo, que o sangue do teu filho seja mais importante do que as diferenças de opinião entre políticos, entre a administração de pandemia, de questões sanitárias. Por misericórdia, Deus, faz a gente entender o quanto é precioso a união que temos em Cristo e no sangue do teu Filho, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Nós queremos pedir a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs da igreja.
quero pedir, Senhor Deus, que Tu abençoes, Pai, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, com suas famílias, esposa, filhos, filhas, netos, netas. Pai, põe a mão e abençoa a todos, Senhor Deus. Abençoa a questão financeira das igrejas, abençoa a questão financeira daqui da igreja Presbiteriana das Graças. Põe a tua mão também nisso, derrama graça sobre graça a essa igreja, Pai. Venho te pedir, ó Deus, que tu abençoes todos os líderes, todos de cada ministério, de cada área, de cada parte, que o Senhor derrame graça e abençoe a vida de cada um, Senhor. Abençoa a Serra Branca, Deus, a construção lá da igreja, a construção da casa lá do obreiro, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, abençoa lá em Triunfo, quando a igreja começa a nascer. Põe a tua mão e fertiliza aquela terra, faz a semente cair em boa terra e aquilo ter uma produção de 30, de 50, de 60, de 100 por um, Pai. Faz crescer ali, Pai, que surja uma igreja forte e abençoadora ali em Triunfo, Pai. Nós colocamos todas essas causas diante do Senhor no nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Que bênção, não é? Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Gênesis, né? Nós estamos no capítulo 48 do livro de Gênesis e nós vamos então agora nos dedicar à leitura desse capítulo, né? Um capítulo relativamente pequeno, né? E o destaque me parece ser sobre a questão de Jacó, né? Da sua saúde, né? Veja o que diz aqui o versículo 1. Passadas estas coisas, disseram a José: olha, o teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Queria só lhe lembrar que Manassés nasce durante aquele período em que está muita coisa florescendo no Egito, naqueles 7 anos de prosperidade, de riqueza. E aí ele põe o nome de levando a esquecer. Manassés significa isso, ou seja, Deus está me levando a esquecer tudo que eu passei, toda a dor que eu passei. E o nome do outro filho é Efraim, que significa porção dupla, né? Duplamente frutífero. Ele diz duplo monte de cinzas. Efraim, então, é quando ele está dizendo que Deus está dando agora prosperidade depois do tempo de cinza, do tempo de humilhação que ele tinha passado. Então, ele leva os seus filhos e avisaram, então, no versículo 2, avisaram a Jacó: eis que José, o teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito, né? Nós estamos entendendo, né, que Jacó, a essa altura, já está com a sua saúde bem comprometida, né? Então ele faz um esforço a mais porque o filho está chegando com seus netos, né? Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Eu acho isso aqui, irmãos, essa narrativa que Jacó passa a falar aqui é um dos momentos mais lindos da história toda de Jacó, né? Quando ele tem um reconhecimento tão claro de como a história dele toda só teve a ver com Deus, nunca teve a ver com ele mesmo ou com qualquer outro elemento da sua história. Então ele diz, veja: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que eu te farei fecundo e te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Isso é um discernimento espiritual. Os levitas, né? Eles vão ser sem posse, sem terra, sem herança, né? E o próprio José também não vai ter, não é uma posse, uma herança na terra prometida. E esses 2 vão tomar o lugar dos levitas e de José, para terem 12, né, tribos. Então ele diz:
Os teus 2 filhos, Efraim e Manassés, serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, que ele amava tanto, né? Na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: eles são os meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Então, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. É um momento assim que Jacó vai abençoar os filhos de José, mas é também um momento meio que de despedida, né? Porque o nosso irmão Jacó já estava perto de falecer, né? Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também, né? Lembra que Jacó pensava: meu filho José morreu, né? Nem pensava que eu poderia ver você, meu filho, e eu estou vendo agora meus netos, né? Versículo 12: José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Isso é um momento muito emocionante, né? Versículo 13: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Então ele posicionou os filhos para que o mais velho ficasse na mão direita do seu pai, né? Do avô dos meninos, e o mais novo ficasse na mão esquerda, não é? Para que o pai tivesse noção de quem está onde, né? Aí o versículo 14: mas, veja só, Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então Jacó faz agora aquilo que o seu pai, né, deveria ter feito. Deveria ter abençoado o mais novo e não o mais velho. E Isaac só fez isso com ele, né, com Jacó, porque Jacó mentiu, né, o enganou, fez aquela artimanha que a gente conhece a história, né? Mas agora tem um discernimento espiritual de Israel, que é Jacó, a respeito desses netos, né? Versículo 15: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque. E agora vem uma das frases mais lindas, né? O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles achado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Eu me emociono porque o que Jacó está dizendo aqui, eu acho que você vai lembrar do Val de Jaboque, né? Quando ele luta com um anjo, e ele diz: você não parte daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo diz para ele: como é teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. E o anjo diz: já não te chamarás Jacó, porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste contra Deus e os homens. Te chamarás Israel, que significa, né, em hebraico, a palavra Israel, né, significa em português Ish, homem ou príncipe, Rael de Deus. Então, o príncipe ou homem de Deus. Aquele momento ali, Jacó passa a começar a entender a sua história. Ele foi uma história de um homem que passou o tempo todo brigando com Deus para ser abençoado. Ele não precisava brigar, porque Deus já tinha escolhido ele no ventre da sua mãe.
Ele só precisava confiar, só confiar. Mas ele resolveu brigar a vida dele toda, né? Até chegar aquele momento no Val de Jaboque, quando ele tem essa luta corpórea, física, e aqui ele está fazendo um grande reconhecimento. Ele está dizendo assim: olha, o Deus em cuja presença andaram meus pais, né? Esse Deus me sustentou durante toda a minha vida. E ele diz: esse anjo, aquele anjo que lutou com ele, o anjo que me tem livrado de todo o mal, seja esse que abençoe esses rapazes. E ele diz então que eles têm o meu nome, ou seja, quando ele está falando isso, não entenda, tem nada a ver com orgulho ou vaidade não. O que ele está dizendo é que eles façam parte dessa mesma aliança com a qual eu vivo, e viveu também o meu pai, também viveu o meu avô, que seria Abraão e Isaac, né? Que eles também façam parte dessa mesma aliança. Portanto, é nesse momento, espiritualmente, que eles deixam de ser netos e viram filhos, porque estão recebendo da mesma herança espiritual, né? Vendo José, né, quando ele diz isso, versículo 17, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Aí disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas aí seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. De fato, a tribo de Efraim se torna a maior tribo populacional de Israel, né? E era como Deus chamava Efraim, como se fosse assim, o exército dele, né? Por causa do número, por causa da quantidade de gente, né? Tanto que depois dos Salmos isso vai ser reportado, né? Porque era grande parte da nação, eram os efraimitas, né? Então vamos lá, versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Sabe, irmãos, aqui está muito claro o que é mais valioso na vida de Jacó, quando ele está para morrer. Ele está deixando a verdadeira herança. Ele diz: eu morro, mas o que é mais precioso vai ficar com vocês. Deus será convosco. E aí ele diz: vocês vão voltar lá para a terra, porque a promessa também vai estar convosco. Então, me parece que ele coloca duas coisas como sendo o grande legado, ou a grande herança que ele deixa para os seus filhos. Ele deixa duas heranças. Ele diz: o Deus que era comigo agora é com vocês, e a promessa ou a palavra que ele me deu agora está com vocês. Duas coisas que são as grandes heranças que os homens e mulheres de Deus deixam para os seus filhos. Deus, o próprio Deus, o maior patrimônio, e a palavra de Deus, o maior legado. Quando a gente deixa essas coisas para os nossos filhos, a gente deixa eles em boas mãos, né? Versículo 22. Dou-te demais que a teus irmãos, também um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Deu uma porçãozinha lá de terra a mais para esse povo, não é? É isso, irmãos. É isso. Eu acho lindo, né, como o Jacó vai se despedindo da vida. Ele vai olhando para trás e falando: era Deus. O tempo todo foi Deus. Deus não falhou.
Deus tudo que prometeu cumpriu. Em nenhum momento eu fui surpreendido por qualquer falha, por qualquer erro. Foi Deus. Eu era que estava perdido, mas Deus me achou. Eu acho lindo essa palavra que Jacó fala para os filhos de José, né? Que despedida maravilhosa. Isso me faz pensar o que é que eu estou deixando para os meus filhos, né? Quando eu partir. Se eu puder deixar isso, né, irmãos? Deixar Deus como a coisa mais preciosa para a vida deles e se eu puder deixar para eles a palavra como sendo o maior tesouro da vida deles, acho que eu vou ter cumprido o meu papel de pai, ou de Israel, que significa homem de Deus, né? Acho que sim. E você, o que é que você pretende deixar para os seus filhos, né? Pelo que você tem lutado, como Jacó que lutou tanto, né? Pelo que você tem se esforçado, como Jacó, o Deus que me sustentou por todo o meu caminho, ao anjo que me livrou de todo mal, Ele vos abençoe. Lindo, maravilhoso, né? Muito abençoador. Deus lhe abençoe, irmão. Fica firme, tá? Continuamos, né? Estamos já quase acabando Gênesis. Semana que vem a gente termina Gênesis e a gente começa Êxodo, né? Vá se preparando para isso, né? Vá se preparando para isso, tá bom? Espero que você esteja bem, sua família também. Vamos continuar orando uns pelos outros, fortalecendo na fé uns aos outros, amando uns aos outros e não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos lá, irmãos, temos que estar junto com o povo de Deus, um com o outro, abençoando tete a tete. Deus te abençoe. Um abraço, irmão.